conversa muito importante com a minha espiritualidade, através principalmente do Preto Velho, Pai Joaquim e Vovó Maria Redonda, eles me pediram para eu trazer algumas informações e contar uma jornada espiritual. E aí eu vou começar a fazer uma pergunta para você. Você desenvolver a sua mediunidade hoje, será que era mais fácil agora, mais desafiador ou muito mais fácil? Como você acha? Bom, eu comecei em 1976, eu tinha 6 anos, 5 para 6 anos, mas com 17 anos, em 86, foi que eu realmente comecei a desenvolver mais profundamente a espiritualidade. Mas o que eu vim te falar aqui são 10 tópicos e lá no final, nos 2 últimos tópicos, eu considero que é os mais importantes. Porque se você tiver que entrar para um terreiro hoje, ou se você já está no terreiro, ou se você estiver envolta numa religião, seja as religiões protestantes ou qualquer tipo de religião, é muito importante você ouvir esse relato. E através das histórias dos outros a gente pode aprender muito. Então eu vou te relatar algumas histórias, mas também vou te colocar alguns tópicos. Então fica comigo até o final. Se você não me conhece, eu sou nova por aqui, meu nome é Maria, caminho com a espiritualidade desde os meus 5 para 6 anos de idade. E aí tem uma história aí longa e tem algo para te contribuir contigo com relação ao teu crescimento mediúnico. Esse é o primeiro série dos vídeos, mas não se preocupe, vai continuar tendo jogo com oráculos, com jogo de búzios, vai continuar tendo aí todas essas informações que eu trago por aqui. De uma série deles que vamos falar sobre mediunidade, comportamentos e também sobre os Exus e guardiões. Então você já deixa o seu like, se inscreve nesse canal e aperta o sininho para que você possa contribuir comigo e já estar aí lidando com a lei do dar e receber. E a gente vai se ajudando por aqui. Então vamos te mostrar algumas particularidades de como ser o melhor médium, como encontrar uma boa casa espírita, como melhorar a sua caminhada espiritual. Se eu tivesse um túnel do tempo, eu voltaria nesse túnel e aí, junto com a minha criança interior, eu ia falar como adulta para ela e dar algumas dicas bem importantes de como ela se comportar em qualquer doutrina, seja ela espírita, das religiões de matriz africana ou mesmo nas religiões de cristianismo. Porque em todos os lugares a gente vai encontrar desafios, mas um dos que eu considero muito forte é o medo. Porque nós não sabemos, nós não conhecemos e existe muito preconceito nas religiões. E a maioria dos preconceitos vem mesmo de nós e até mesmo de alguém muito próximo de nós. Principalmente nessa junção de conhecimentos. E eu me lembro que quando eu era muito criança, eu via, sentia, ouvia, sentia cheiro, porque existem várias formas de mediunidade. A mediunidade pode ser de psicofonia, auditiva, sinestésica, através do cheiro, muitas formas. E me conta aí, qual é o seu tipo de mediunidade? Você escuta mais, você sente cheiro, você sente arrepios, é pelo corpo, pelo tato que você consegue se conectar com a sua espiritualidade, através de sonho, ela trazendo recados para você através do sonho. Me conta aí embaixo como é que você faz isso, como você se conecta com a sua espiritualidade. A minha foi através de visão. Eu enxergava e dizia para minha mãe e ela dizia que ia me bater. Porque se eu falasse isso, as pessoas iam me prejudicar, ia falar muito. E aí eu tinha uns 7 anos quando eu comecei a ver espírito. Lá no Maranhão, há muitos anos atrás, é bem complicado. Porque as minhas avós eram rezadeiras, me ensinaram a rezar desde criança com vassourinha de Nossa Senhora, porém, elas só ficavam na questão da reza, porque elas eram muito católicas, filhas de Maria, e tinha esse entendimento de que o espírito estava ali, não era bem um espírito, elas não falavam de espírito, mas sim de reza, cura através da reza. E foi assim que elas me ensinaram, rezar, ajudar em partos, né, porque nós éramos parteiras, e aí lá ajudava em partos, né, eu era levada para rezar. Só que quando eu comecei a ter essas percepções mediúnicas, eu comecei a falar que ia acontecer tal coisa, que o espírito estava falando comigo, que tinha um ser falando comigo, e a minha mãe ficou muito desesperada, me chamou e disse: se você não parar com isso, vai levar uma surra. Então, a partir dali, criou dentro de mim uma crença, a crença do medo. E daí, quando eu falava alguma coisa, porque criança fala muito, gente, criança fala coisas assim,
Na escola eu comecei a falar e aí eu fui apelidada da menina maluca, a maluquinha ou a bruxa. E aí essa coisa da bruxa pegou muito, levei uma surra. E aí criou mais uma vez um medo muito grande. Eu não tinha medo da espiritualidade porque eu falava com eles e eu via que alguns deles eram muito bonzinhos, assim, queriam ajudar. Só que falar para minha mãe, dizer alguma coisa, isso era perigoso, porque numa cidade pequena onde existem muitos preconceitos, sempre existiu, até hoje existe, tanto é que hoje facilita muito a gente aprender muitas coisas, mas acaba que a internet ela veio para somar na nossa vida, ajudar muito, até mesmo no processo mediúnico, espiritual, de você desenvolver a sua mediunidade. Porém, a falta de informação e às vezes a gente está acreditando em qualquer coisa, não se conectar com a tua essência, contigo, ou com pessoas realmente que são sérias, você acaba se prejudicando de alguma forma. A gente precisa ter um cuidado dessa forma que vamos nos conectar. As pretas velhas, ou mais precisamente, a vovó Maria Redonda, foi o que mais me ajudou nesse processo de alinhamento e de melhorar a questão do medo. E aí a gente vai falar sobre esse tema tão importante que é o medo dentro do desenvolvimento mediúnico. Quando a gente tem medo, a gente acaba caindo em mãos erradas, no sentido. Se você tem medo, qualquer pessoa vai chegar para você e vai te dizer que você tem que fazer tal coisa, porque senão o seu guia vai te bater, o seu orixá vai te bater, a sua vida vai piorar, as coisas vão dar errado, alguém pode fazer macumba para você, e é justamente pelo processo do medo. O que vocês devem fazer, e aí, se eu tivesse que dar conselho para Maria da Paixão pequenininha, eu ia sempre dizer para ela: a mamãe deu para você aquilo que pôde dar, com a consciência que ela tinha e o medo que ela tinha de alguém te machucar. Por isso, ela dizia que ia te bater se você falasse sobre a espiritualidade, ou se você falasse alguma coisa que estava vendo o espírito. Mas hoje, o ideal é você procurar alguém, uma casa, grupos de estudos, e aqui na internet existem muitos bons. O que a gente precisa fazer é pesquisar sobre essas pessoas, quem são esses grupos de estudo, quem são as pessoas que de fato podem nos ajudar. Como a gente tinha muito esse processo do rezo, e era normal e comum na minha casa rezar muito, então sempre ela aparecia à noite, ou ela começou as visões eram muito claras, e ela sempre com muito carinho, muita doçura. Então, paz, tranquilidade. E eu passei a usar isso a partir de histórias, né? Contar histórias, ouvir muitas histórias e me conectar com a história. Alguma coisa acontecia para eu poder estar vivenciando isso. Quando a gente conhece as histórias das outras pessoas, troca experiência, pede ajuda, a gente consegue nos libertar de qualquer tipo de aprisionamento que pode existir nos centros espíritas. E aí não é só nos centros de matriz africana, mas se você quer desenvolver a sua mediunidade dentro de um centro de matriz africana, dentro da Umbanda, o ideal é que você se liberte desses medos, se colocando à disposição do servir, pedindo ajuda às pessoas que estão ali, percebendo os lugares que vocês estão. Uma coisa muito importante é estar alinhado com o teu propósito de vida. E aí, mas você vai me dizer assim, mas eu nem sei qual é o meu propósito de vida. E aí eu vou te dizer uma coisa que eu sempre falo no jogo de búzios. Eu aproveito lá quando eu estou jogando, sempre para dizer que colocar algumas pílulas de autoconhecimento. Propósito nada mais vem do verbo propor, do que você se propõe a fazer. E se você já é grande, provavelmente os meus seguidores tá entre 20 aos 67 anos, você já é uma pessoa crescida. Então, se proponha a aprender, a estudar, a conhecer, a se conhecer primeiro. Porque ninguém dá o que não tem, como diz uma mentora minha, que é guardiã, Maria Mulambo, ninguém dá aquilo que não tem e nem recebe aquilo que não quer. Então, primeiro se proponha a estar a serviço. Quando você for para uma casa espírita, observe o ambiente. Veja quem são as pessoas. Tente estar com pessoas que estão alinhadas com um propósito de vida, com um propósito de servir, com um propósito de estudar, um propósito de conhecer, porque assim você vai estar mais ancorada
e fortalecida para escutar a voz dos teus mentores, a guiança e o entendimento. Então, os nossos mentores, guardiões, mensageiros, guias espirituais, eles nos guiam de várias formas. Seja, por exemplo, você ter encontrado esse vídeo, seja você está se conectando com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Eles te dão ensinamentos através de um livro que chega de várias formas. Então, esteja conectada com pessoas que estão no mesmo propósito de você. Dentro de uma casa de santo, uma coisa muito importante é se coloque a serviço. E a serviço não quer dizer que só posso servir se eu estiver me conectando com a minha espiritualidade, dando consulta com ela. Não. Comece de baixo. Se coloque para servir numa limpeza, dentro da ajuda, através de uma cantina, sendo uma cambona. Os cambonos aprendem muito com a orientação dos pretos velhos, caboclos, aqueles guias que trabalham ao lado deles. É uma forma muito boa de você aprender. Então, quer começar dentro de uma casa de umbanda, se coloque a serviço. Muito. E aí, observar em volta de você. Porque quando a gente está muito ali na adrenalina, você não consegue observar. Uma coisa bacana que você deve fazer é respirar muito e escutar mais do que falar. Porque quando a gente acha que sabe tudo, a gente perde oportunidades que passam perto de nós. Porque a gente aprende mais ouvindo do que falando. Porque quando você está ouvindo, você observa o que o outro fala. E aí você aprende pequenas coisas. Então vale muito a pena você, tá? E aí, uma outra forma de você, de aprendizado, é você estudar. Estudar a doutrina. A Umbanda, ela tem muitos estudos. Ela tem muito a conexão com as terapias holísticas. Ela tem estudos que levam também dentro de livros da doutrina, até mesmo se conectando com a doutrina espírita que estuda os Pentateucos de Kardec. Por exemplo, um livro muito bom para você aprender sobre espíritos é o Livro dos Espíritos, que tem 1000 perguntas e respostas. São 1000 perguntas e respostas, onde você pode saber o que é um espírito. Então, se você não conhece o livro dos Espíritos, anota aí e me conta aí embaixo se você já conhece os Espíritos, já leu, já conheceu. Se você está passando por aqui e gosta do esoterismo, ou é só uma pessoa que gosta, vem no meu canal por conta dos oráculos, vocês veem que eu sempre eu falo muito do autoconhecimento dentro do jogo. E às vezes tem até pessoas que dizem assim, mas isso é um jogo ou é uma terapia? A minha preta velha me ensinou e aí estudando muito, que nenhum espírito de luz vai conseguir te ajudar se a gente não tiver a humildade de saber ouvir, de aprender e de se colocar a serviço. A minha guardiã Maria Mulambo, que foi uma guardiã que tomou a minha vida durante um tempo, quando eu era muito boba, porque passado o tempo, né, que eu já tinha caminhado bastante na espiritualidade, porque eu frequentei não muitas casas, mas passei por muitos desafios. Ela me ensinou algo que era importante. Ela, com medo de perguntar aquilo que você não sabe, ou tem vergonha, porque eu acho que o pai de santo é maior que você ou você não aprende, ou você acaba se envolvendo em casas ou em confusões que podem te levar a sofrimentos grandes, até abusos, que foi o meu caso. Então, em algumas casas que eu passei, por medo de perguntar, porque aí essa crença já vinha lá de trás, desde que minha mãe dizia não pode falar, não pode isso, não pode aquilo, eu levei para minha vida. Então, quando eu via algo ali, ou, por exemplo, passava por uma consulta, e se você for passar, uma entidade te disser assim, faça isso, 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 pergunte para ela se você não entender. Pergunta por que aquilo ali não olha, eu não tô entendendo, por que é feito isso, assim, assado, como é feito. É normal, é natural você saber das coisas. Essa coisa de que a gente não pode saber de nada, tudo é segredo, isso, não é verdade. E se você for a uma consulta aonde um médium disser assim, se aborrecer quando você perguntar, ou seja, uma entidade está no corpo de um médium. Exemplo, está ali acoplado, ele está com a psicofonia
através da mediúnica, da mediunidade, falando com você. Digamos que ele está com um caboclo. E aí você não entendeu aquela linguagem do caboclo e você vai perguntar. Se esse médium, se essa entidade fizer grosseria, for grosseiro ou alguma coisa com você, desconfie desse médium, dessa entidade. Esta entidade esse médium está fingindo, ou ele não está dentro da doutrina, ou ele está com o ego muito ferido. Então, desconfie, porque a mediunidade, os mentores, os guias e benfeitores, eles são carinhosos, eles são agregadores, eles não estão ali para brigar e nem para gritar com ninguém. Se você for a qualquer casa espírita que tiver muita grosseria, seja dos pais de santo, seja das pessoas dentro da casa, ou seja, principalmente dos guias, desconfie disso. Existe ali uma briga de ego entre o médium, que não está deixando o guia acoplar sobre o ectoplasma dele, sobre a psicofonia da maneira dele mental, no mental dele, para que ele possa falar. Uma outra coisa muito interessante que vocês possam observar sobre achar que a pessoa fica 100% aquele mentor espiritual ou guia. Todos nós, e se alguém disser para você isso, ao contrário, é mentira. Todos nós, por livre-arbítrio do Criador, 70% ou 60%, dependendo da evolução mediúnica dos estudos, 60% a 70% é o guardião, o mensageiro, o guia espiritual. 30% ou 40% é a pessoa em si, é o médium. Então ali existe, até de vez em quando você pode estar oscilando com medo. Mas se você respira e usar a sua voz como psicofonia para falar com o consulente, você consegue lidar e guiar isso muito bem. Mas não é verdade quando alguém disser para você, eu não sei o que ele estava dizendo, eu não sei o que ela contou, eu não sei porque eu estava completamente tomado. Isso não existe. Por mais puro que seja esse médium, que não tenha ego ferido, e a maioria hoje tem, 100% ninguém nunca vai estar com a mediunidade completamente tomada na sua mente, porque Deus nos deu o livre-arbítrio justamente com isso. Isso é outra coisa que vocês devem tomar muita atenção, muito cuidado. O vazio. Muitas vezes, e talvez você que esteja aí, eu queria que você me contasse aí nos comentários, pode ser que exista, ou você conhece alguém que procura sempre preencher um vazio dentro de você. E esse vazio, por mais que você frequente, ou talvez você já frequentou muitas casas espíritas, ou algumas religiões protestantes, e sempre existe um vazio dentro de você. Aconteceu muito isso comigo. Eu já frequentei as religiões protestantes, o catolicismo, eu nasci dentro do catolicismo, embora fosse neta de avós índias e ciganas, mas as minhas avós eram muito voltada a ser filha de Maria dentro do catolicismo. Minha mãe era um bandista, na verdade lá no Maranhão chama de tambor de crioula, terecô, eles chamam de terecô. Embora minha mãe fosse muito de gostar, e aquelas mulheres que iam pra mata e se conectava ali com a reza, ela também tinha que se denominar católica, afinal, quem manda são os pais. E ali ela tinha que seguir umas regras. Eu percebi que durante o tempo que eu vim para o Rio de Janeiro, eu tinha muito vazio dentro de mim. Aos meus 17 anos, eu fui para dentro de uma casa espírita, uma casa de cabocla Jurema, que é a Preta Velha, a Vovó Maria Redonda. Dentro dessa casa, eu me sentia muito bem, mas eu saí porque um tempo depois eu me separei do meu marido, que era o Ogã dessa casa. E nessa casa eu conheci o amor, eu conheci o que é Umbanda, era uma senhora muito acolhedora, muito maravilhosa, aqui no Rio de Janeiro. O nome dela chamava Maria José. E era assim, muito, muito especial ela. E aprendi muita coisa com ela, porque ela tinha esse cuidado, ela era muito voltada ao juremeiro. A casa dela era voltada à reza, ao juremeiro, ao cuidado com o espírito de verdade, a conhecer e aprender. Lá dentro dessa casa foi a minha estrutura
espiritual no sentido de Umbanda. Mas eu acabei saindo porque eu me separei e eu acabei saindo. Depois eu fui frequentando outros lugares e aí os sofrimentos foram muitos. Porque em cada lugar a pessoa faz de um jeito. E como a gente está em aprendizado, você também deixa o teu ego, o fascínio, te tomar conta. E hoje eu te diria isso também. Para Maria da Paixão do passado e para você, talvez, que esteja aqui e pode... Fascinação. Cuidado com a fascinação. A pessoa vai dizer assim para você, nossa, mas o teu guia é muito maravilhoso, ele é forte, ele é bom, ele me falou tal coisa assim, assim, assado. Aprendi também com a Preta Velha e com a Cabocla Jurema, que às vezes naquele momento você passa por uma consulta e a espiritualidade, através da permissão de Deus, permite que você saiba de alguma coisa que vai acontecer na sua vida ou que está ali, que precisa ser dita, e a espiritualidade tem ali a permissão de dizer. Então, por isso que às vezes você vê um jogo, ou você vai com uma entidade, vai tomar uma consulta e ali ela te diz que vai acontecer tal coisa, isso, aquilo, e acaba que é tudo muito certo. Por quê? Porque naquele momento juntou uma força de energia que permitiu, através da permissão de Deus, que aquele espírito falasse, aquele guia falasse algo para você. Mas isso não significa que isso vai acontecer sempre. E aí, aquele médium fica fascinado, porque vem ali o outro dia assim, nossa, seu guia, seu mentor é muito bom, é isso, é aquilo. E aí, tudo desanda. Tudo desanda em que sentido? Porque você começa a deixar o teu ego falar além do teu espírito, do teu guia e mentor espiritual. Então, quando o seu guia, o seu mentor espiritual não tem chance com você de te ensinar, de te guiar, de te ajudar e de servir na seara do Cristo, que é o que eles vieram fazer aqui, eles vão se afastar de você. Eles não vão conseguir te ajudar. Então, por isso que às vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu tinha uma mediunidade muito forte. Isso é um outro ponto. Mediunidade forte. Eu tinha uma mediunidade muito boa e de repente eu não tenho mais. É justamente o ego. De em algum momento você usou, você ficou fascinado. E quando você fica fascinado, você quer dizer para todo mundo, quer falar isso para todo mundo. E aí é que mora o perigo. Porque nesse momento, os obsessores tomam conta de você. Os espíritos obsessores, eles atacam a nossa mente, os nossos pensamentos. Daí você começa a pensar, você começa a estar com o ego elevado, você começa a sair daquele prumo de ensinamento espiritual. E aí então os obsessores vêm, atacam você e você vai ficar sujeita a todos esses tipos de energia que vem deles e faz fazer com que a sua mente esteja numa outra vibração. O seu guia e mentor espiritual não consegue te ajudar. Então o fascínio, o ego elevado tem que ter muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado mesmo. Vazio. Quando se fala desse vazio, porque às vezes a gente procura, vai em vários centros. No meu caso, quando eu me separei, eu fui para vários centros. Em cada lugar que eu chegava, eu percebia que tinha alguma coisa errada, mas eu tinha medo de dizer ou tinha medo de falar, não, afinal aquele pai de santo é maior que eu, ele tem mais anos de santo, ele tem mais isso, ele tem mais aquilo. Então ali eu não conseguia ficar e daqui a pouco eu ia para um outro centro, mas quanto mais, ou uma igreja, eu fui de algumas dominações de igrejas evangélicas, né, como a Igreja Universal, por exemplo. E aí eu chegava lá e aquela forma de tratamento, e aquela forma ali, eu ficava muito mais desequilibrada emocionalmente do que equilibrada. E aí eu tava procurando, sempre procuro. Até que um dia, esses mentores espirituais que trabalham ao meu lado, muito insistentemente, né, porque a pessoa muito acelerada, muito em angústia, muito medrosa, ou com fascínio, ou porque não escuta a voz da tua verdadeira essência divina, você sempre procura lá fora o que você tem tudo aqui dentro. Porque a gente procura lá fora preencher um vazio que só o nosso interior vai preencher. Só a gente com a conexão com Deus vai preencher. E aí, o dia que eu consegui me conectar, e é uma coisa muito boa, que vale a pena, inclusive, você fazer, ir para o meio da natureza, estar junto com as árvores, com o chão, com as águas, que é muito bom para se conectar aos teus mentores espirituais. Eu escutei, eu vi eles dizendo que eu precisava ter mais equilíbrio e deixar que
meus pés me levassem, olha que frase bacana, aonde quer que eu tivesse que ir. Que os meus pés me levam, nunca mais vou esquecer disso, daí então eu passei a usar muito disso. Que os meus pés me levassem aonde quer que eu precisasse ir. E aí eu comecei a fazer muita oração e pedir que eles me preenchessem esse vazio, que tinha algo em mim que precisava ser mudado. Tá? Então eu comecei a deixar ser mais guiada. Passei uma temporada dentro das matrizes africanas, onde eu conheci, porque aos 17 anos eu também tive uma conexão com o Oxum. Que qualquer casa de santo, quando se chega, eles vão te fazer um jogo, eles vão olhar quais são os seus mentores, mas na realidade, um outro ensinamento que eu vou te deixar aqui, quando alguém fizer um jogo para você ou dizer que você tem tal mentor espiritual, não esqueça de deixar a sua mente e o seu coração e os seus mentores falarem com você, porque nem sempre, às vezes acontece que seja aquele mentor. Na minha caminhada dentro da religião de matriz africana, o candomblé, por exemplo, eu tive alguns sofrimentos, porque às vezes se você é muito acelerado, tem muita ansiedade, a casa espírita vai dar tudo que tem a ver com a espiritualidade, mas trabalhar o mental psicologicamente, quem faz isso são terapias, a psicologia e terapia. Eles não conseguem dar isso tudo. Então, às vezes, acontece de você chegar numa casa de candomblé, por exemplo, e ali eles vão te dizer qual é o teu santo, aquela coisa toda, vai te levar para um ritual, ritualizar, talvez raspar o santo. Uma das coisas que eu aconselho muito, e aí assim, um conselho para a vida. E aí eu aconselharia essa Maria da Paixão que já tinha, que eu me lembro como se fosse hoje, quando o Oxum falou comigo. A senhora quer raspar o santo, mas eu não preciso disso. A senhora quiser ir, a senhora vai. Hoje, eu entendo que todas as religiões, e não foram poucas, foram muito, desde do tambor de crioula, ou seja, do Maranhão, até hoje, que é o que eu mais gosto, eu gosto hoje, a doutrina espírita e o esoterismo, né, como um todo, todos os lugares que eu fui, eu entendo que foi como aprendizado, mas desde que você esteja aberta a esse aprendizado. Então, às vezes, ali o teu orixá, o teu mentor, o teu ori fala com você, mas você não está aberta a ver ou por ego ou por medo. Então, você tem que começar a trabalhar essas duas coisas, o ego e o medo. O medo te faz uma pessoa escravizada pelas religiões, pelas pessoas, porque lembre-se que religiões são pessoas. E o ego faz você se afastar da sua espiritualidade. Então, quando eu estive dentro da religião, passei histórias maravilhosas, foram encontros poderosos com os meus guias, com Oxum, com Xangô, com Ogum, com Yansan. E assim, aprendi muita coisa, lá eu recebi o DK de Mãe de Santo, depois de um tempo, né, trabalhando, estudando, porque tudo é o tempo. E aí é uma outra coisa que a gente deve falar, a gente às vezes quer tudo com muita rapidez, mas o tempo é o senhor de tudo. Não dá para você entrar numa casa espírita e achar que do dia para a noite você vai estar incorporando, dando consulta linear, com muita sabedoria, sendo que você não tem tempo. Não estudou, não se dedicou. O tempo é muito importante. Então não importa quanto tempo você tenha andando em casas espíritas. Cada lugar, cada doutrina é uma doutrina, cada casa é uma casa. Então respeite o seu tempo e a casa. O que você precisa estar sempre conectado é com a tua escuta interna. Porque às vezes aquele pai santo jogou, fez alguma coisa, ele não percebeu. Ele não viu, ele talvez houve um manto ali que não deixou ele enxergar bastante. Então se você tem dúvida, pergunte. Se você tem dúvida ainda de raspar um santo, veja bem. Peça para os seus guias falarem com você através dos sonhos. Não seja vaidosa. A vaidade estraga o ser humano e estraga também as religiões e estraga a sua caminhada como médium nas casas espíritas. E quando você se dedicar, seja na Umbanda, no Candomblé, numa doutrina espírita, onde tem o estudo de Kardec, no budismo, com o esoterismo, tudo precisa tempo. Tudo precisa aprendizado e tudo do aprendizado demora tempo, requer tempo. Então, o tempo é muito importante. Outra coisa muito importante são as companhias, as más companhias. Às vezes, as más companhias dentro de um terreiro existem muitas, porque cada um tá ali
aprendendo, vivenciando algo. Aprende dentro da PNL, cada pessoa tem um mapa, tem uma forma de ver alguma coisa. Então, às vezes, beber um chazinho aqui que a vovó me disse para eu beber para vocês, com vocês. Às vezes aquela pessoa enxerga a vida de um jeito, vê as coisas de um jeito, mas você tem que vivenciar outra. Quando você veio aqui reencarnou aqui, você tem uma história para passar. Parte dessa história pode mudar com as suas escolhas e com as pessoas e as situações que você convive. Então tenha cuidado com as pessoas que você anda. Eu costumo dizer, e aí é muito forte isso, que a gente aprende dentro da psicologia, dentro da terapia, nós somos reflexo das 5 pessoas que vivem perto de nós. Se eu convivo com pessoas que me trazem para baixo, que me levam para mau caminho, a vícios, se eu só convivo com essas pessoas, automaticamente eu acabo me aliando a isso por ambiente. Então o ambiente é muito importante. Na casa espírita também tem ambientes bons e ruins, porque existem pessoas de todos os jeitos. Então cuidado com as pessoas más intencionadas. Enfim, dos terreiros, dentro da religião católica, dentro da religião protestante, existem pessoas de má fé. E elas vão existir em todo lugar, porque isso é do ser humano. Então as pessoas de má fé, elas podem te enganar, mas o teu coração e Deus nunca vai te enganar. Então escute a voz interna sua, escute a sua mente. E aí, para com esse negócio de dizer assim, meu Deus, eu não sei se sou eu que tô falando, acontece muito isso de pessoas que vêm jogar comigo ou que me procuram, mas eu não sei se sou eu que tô falando, se é a minha mente que tá falando ou se é Deus que tá falando comigo. Primeiro, vou te dar aqui um ensinamento para você muito importante que isso aconteceu comigo. Deus fala sutil. Ele é bondoso, ele é sutil, ele nunca vai te levar para lugares que você não tenha que ir. Ou seja, aquela história, que teus pés te levem onde você tiver que ir. Ele nunca vai te fazer sofrer, te maltratar, a não ser que você escolha, mas não foi ele que fez, foi você. Então, quando você percebe que está num lugar onde não está alinhado com o teu propósito, as pessoas são desafiadoras, ou acontece ali algo assim que não é alinhado com o ensinamento de Jesus, porque tudo é o ensinamento do mestre dos mestres. Saia dessa casa. Vá embora. Não tenha medo de sair. Por quê? Primeiro, se você for para uma casa onde a pessoa começa a usar uma espiritualidade para tocar o teu corpo, para dizer que você tem que fazer isso assado, que você tem que usar roupa tal assim, isso não é certo. Tá errado. Então, observe os comportamentos das pessoas, a partir de você também se comportar bem. Dentro de uma casa espírita precisa haver respeito, um bom comportamento, e ali todos foram para servir. Servir, como eu já tinha dito para vocês, é algo muito importante. Mas é muito sério quando a gente pensa que eu preciso servir, trabalhar dentro da espiritualidade e não ter nada, e não ganhar nada e não fazer nada. Ninguém está dizendo aqui a caridade é a caridade. E as casas espíritas devem praticar as caridades. Mas ninguém dá aquilo que não tem. Como é que eu vou doar meus dízimo, 10%, raspar um santo, fazer tantos gastos se eu não tenho como fazer? Como que eu vou vender uma casa para dar para um templo religioso? Como que eu vou fazer? Como que eu vou passar fome? Porque eu preciso fazer o meu santo, raspar o meu santo. Isso não existe. Deus, Jesus, a espiritualidade não quer você passando fome, desespero, angústia, dor por conta da religião. A religiosidade, aliás, a espiritualidade, que é espiritualizar-se, ela quer paz para o ser humano. Ela quer evolução. Ela não quer sofrimento. Deus não quer sofrimento. Então, se alguém disser para você, você tem que fazer isso, primeiro, ninguém tem que nada. Você tem que raspar o santo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Primeiro, você pode fazer, você tem condições financeiras, ou de tempo, ou de saúde. Mas se você não fizer, você vai adoecer, você vai morrer, alguém tá te enfeitiçando. Cuidado, eu já peguei muitas pessoas que vêm jogar comigo
que dizem às vezes que o parente dela do lado, ou a filha, ou alguém, tá mandando macumba pra ela e na verdade ela não tá. Ela tá passando por um processo psicológico muito sério e tudo ela acredita. Então, quando você procura alguém que você já chega dizendo isso para ela, ou você vai numa igreja, uma coisa, um templo religioso, e você fala demais. Eles captam aqueles pedaços da sua história e usam isso contra você. Então ninguém tem que nada. Você só pode fazer algo se você estiver alinhado ao teu propósito e aquilo que você realmente precisa fazer. Raspar santo, estar dentro de uma igreja, doar, dar dinheiro, fazer alguma coisa, requer que você tenha condições. Porque Deus não quer que você descubra um santo para cobrir outro. Como que você vai passar fome, vender as suas coisas, ficar sem nada, endividada, em torno de fazer um santo? Ou de dar para uma igreja, ou de dar um dízimo, dar tudo que você tem. Deus não é punitivo. Deus não pune. Deus, o orixá, os guias, não pune ninguém. Quem pune você são as suas escolhas mal feitas. É o seu ego, é o seu desespero. Então, primeiro, se você está, eu tô doente, é bom cuidar do seu espiritual. Então, e o espiritual você pode cuidar de várias formas. Realmente eu não tenho como não fazer um santo, não raspar um santo. Já foi provado tudo, você já caminhou, fez, você já se conectou, você já se trancou no seu quarto, como diz uma passagem da Bíblia. Feche no seu quarto, ele queria dizer quarto interno, se coloque ali a meditar, procure todas as informações que vêm através de sonho, de direcionamento, de meditação, deixe Deus falar com você e a sua mediunidade, a sua espiritualidade, né? Falar com você. Se sim, aí tudo bem, Deus vai encaminhar para você, para aquele lugar para fazer. Não vai ser sofrido, não vai ser doloroso, você não vai gastar tudo que tem. Eu saí de uma dos centros, uma das vezes que eu fiz o santo, que eu cuidei, né, principalmente da última vez, eu saí de lá para ficar em crise psicótica gravíssima. Mas, por quê? Porque a casa, ela não estava preparada para uma pessoa que estava com problema psicológico, ela estava preparada para dar aquilo que era um corte, o cuidado ali com a espiritualidade, levar você para E aí não tem a ver com o candomblé, com a umbanda, com a religião espírita, com o esoterismo, não tem a ver. Tem a ver com o ser humano ali, talvez, ali do ego. Eu não tenho condições de dar isso, mas eu falo que vou fazer tudo, eu quero isso, eu quero dinheiro, eu quero... E aí eles se perdem no meio da confusão, se perdem no meio da guiança espiritual. A minha sorte é que eu fui sempre muito salva pela espiritualidade. Então, né, quando eu passei por isso e sofri muito, fiquei doente e tinha crises psicóticas, o meu mental ficou muito doente, eu fui salva pela espiritualidade das ciganas. A egrégora de luz do povo cigano foi que me acolheu naquela época. E aí eles me levaram para trabalhar com as terapias holísticas. Foi então que eu conheci o Reiki, a constelação familiar, as terapias holísticas que eu hoje estudo e trabalho. Isso foi desde 2015. Eu tô dentro das terapias holísticas e constelação e tudo que tem aí. Mas foi o povo cigano que me levou para esse lugar. Porque o candomblé me deu o que ele podia, com o que eles tinham, com aquele pai de santo, aquela mãe de santo tinha. E aí, de novo, se a gente deixa juntar o ego com alguma coisa, você pode prejudicar aquele filho de santo. E você pode se prejudicar porque escolhe, porque sente que aquilo não é certo, mas você quer fazer. Então, sinta sempre, escute a voz da tua intuição, do teu coração, da tua mediunidade, cuidado com das escolhas que você toma. Nada na vida é por acaso. A gente não tá aqui para fazer o que nós queremos, mas o que Deus e a espiritualidade têm para nos guiar. Seja uma servidora desse Cristo aqui na Terra. Então, fazendo assim, as coisas facilitam. Todas as vezes que você for tomar alguma decisão, se tranque no seu quarto interno. Vá para dentro de você. A resposta não está no externo, ela está aqui dentro. Ela está na natureza, ela está na conexão com o Criador. E aí sim, você vai tomar boas decisões nessa vida. Isso serve para tudo, não é só para dentro da casa espírita, é para qualquer coisa que você for fazer na vida.
Porque Deus fala com você através de várias formas. Seja um recado que eu tô te mandando, seja um recado que alguém te dá, um livro que chega, um presente que chega para você. Deus quer falar com você, mas você precisa estar atento. As questões não estão nas religiões. E aí são muitas as religiões. Está no ser humano. O ser humano pega tudo aquilo que Deus deu de melhor para nós, essa abundância celeste, e transforma em coisas más. Então a vaidade, o egoísmo, o medo que aprisiona as pessoas, então você com medo, você é aprisionado. E principalmente essa exacerbada vontade de ganhar dinheiro, porque as religiões estão muito desafiadoras a partir daí. O dinheiro, todos nós temos que ter, mas tudo há de ter um equilíbrio. Essa coisa de dizer assim, tem que ser tudo de graça, existe sim, e tem que fazer caridade, a caridade é feita. Mas a caridade, ela é feita de acordo com toda casa espírita tem que ter caridade, mas lembrando que todos têm que sobreviver, precisa ter um equilíbrio. E aí a caridade, às vezes alguém pode pagar aquela pessoa que não pode, o outro paga pelo aquilo que não pode. Então tudo tem que ter equilíbrio dentro de uma casa espírita. E tudo que você for fazer de trabalho, você também tem que ter esse equilíbrio. Eu, por exemplo, tinha uma questão grande, eu tinha muita crença com o dinheiro. E aí a minha espiritualidade me trouxe para o caminho das terapias holísticas, de trabalhar com jogo. Porque eles disseram, já que a senhora tem que fazer caridade, e a senhora não gosta de cobrar, e faz muito ebó, faz muita limpeza ali, e eu vivia dentro do centro, a senhora vai trabalhar, aprender tudo que for de holístico, jogar, e aí sim a senhora continua. Porque eles me ensinaram que Deus não quer ninguém apanhando, sofrendo, passando fome, necessidade. As nossas escolhas, de novo, fazem com que a gente esteja onde estamos hoje. A caridade tem que ser feita. E a caridade não é só tem a ver com dinheiro. Um abraço, uma escuta ativa de alguém, receber alguém na tua casa, receber alguém na sua casa de santo e trabalhar na casa de santo como um voluntário, um trabalho voluntariado, isso é caridade. Mas lembrando que Deus não deixou nós aqui na terra para sofrer. Ele nos deu tudo em abundância, em prosperidade. Então significa que o dinheiro também é abundância e prosperidade. A gente tem que saber lidar com essa lei do dar e receber. Tudo precisa ter equilíbrio para que a vida flua de uma maneira próspera. E a riqueza não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, ela é boa. E ela é parte da nossa vida. Todos merecem ter, mas a gente precisa ter esse equilíbrio. Já vou te pedir que você tenha deixado aí o seu like e tenha se inscrito no canal. E lembrando também que nós estamos com o Cocriar 2025, onde eu vou ensinar terapias holísticas, planejamento do seu ano, para que você tenha um ano próspero e abundante. Então eu já te peço para você deixar o seu like e se inscrever nesse canal, se você é novo por aqui. E esse mês de dezembro vai ter o orixá do ano, o regente do ano, que a gente vai trazer pelo jogo de búzios, e também continua tendo os oráculos. Aqui é só uma série de vídeos que eu acho que a minha espiritualidade, os meus mentores espirituais pediram para que eu trouxesse para vocês. E eu espero que vocês estejam gostando. Vai ter do próximo vídeo vai ser sobre as guardiãs, Exus e Pombogiras, na visão aí sistêmica, na visão da espiritualidade trazida através deles. Mediunidade não é palco. Mediunidade é um resgate. Ninguém veio aqui para fazer gracinha com a espiritualidade, nem para achar eu sou poderosa, eu sou poderoso porque o meu santo é esse, meu santo é aquele. Nada disso. O que existe em cada um é doutrina. Uma pessoa é mais doutrinada, outra não. Uma pessoa estuda mais, outra não. E o médium é mais doutrinado. O médium estudioso, o médium preparado, a espiritualidade, os mentores, os guias vão estar dando consulta melhor no corpo dele. Então, mediunidade não é palco, mediunidade é um resgate. Então, você tá aqui como médium para resgatar algo que você tá devendo lá de outras encarnações. Se você foi usado para ajudar nessa seara do Cristo. Então, use a mediunidade que você tem com respeito, com fé, faça da sua vida um ato de amor e de exemplo, porque Jesus nunca bateu, nunca brigou, nunca deu pancada na porta de alguém e diz aí, sai daí de dentro que eu vou te curar, nunca. As pessoas iam atrás dele e até com a mão tocando nas vestes dele se curava pela fé.
Então, lembre-se que a mediunidade é um resgate de amor, é para ajudar, é para fazer, dar o seu melhor. Não minta, não faça da sua mediunidade um palco e não fique se comparando, a comparação também é ruim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham deixado o seu like, que vocês mandem ele para mais pessoas e eu espero convidar e convido vocês, espero estar com vocês no Cocriar 2025, para que a gente possa transformar o seu ano no melhor ano do mundo, com constelação familiar, com astrologia, com jogo de búzios, com tarô, com direcionamento e ensinando a planejar através da energia sistêmica do coach, como você planeja o seu ano melhor. Eu espero te ver muito mais vezes aqui pelos vídeos por aqui. Um beijo grande, Deus abençoe a sua vida, que seja uma vida de luz e maravilhosa. E lembre-se, ninguém dá aquilo que não tem, mas também não recebe aquilo que não quer. Se cuida, Flor.